Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. E nós oramos para que ela seja edificante, transformadora no nosso coração. E que a gente possa ter essa palavra aplicada às nossas vidas. Isso é um grande desafio, né? Grande desafio. A gente ouve a palavra semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, às vezes faz devocionais, mas a aplicação da palavra, muitas vezes ela fica perdida. Que Deus nos dê graça de aplicarmos a palavra dele ao nosso coração. Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia em Gênesis 33, de 1 a 4. Capítulo 33, versos de 1 a 4, é a reconciliação entre Esaú e Jacó. E nós vamos ler todos juntos, em uníssono, em um só som. Gênesis 33, de 1 a 4. Vamos lá? Juntos. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, agarrou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. O reverendo Devaldo nos convidou a Simonton para estar aqui nesse fim de semana. E desde aquele tempo, desde aquele momento do convite, eu fiquei me perguntando: Senhor, o que falar? O que falar nesses dias? E em cada dia em particular. E nessa semana, no meio da semana, um dia que a Jeane até ficou assustada, achou que eu tinha sumido, né? Falei, não, arrebatada ela não pensou, porque ela, né, nossa escatologia diferente, ela não, e ela ficou, né? Mais fácil ela ir do que eu, então não podia ter sido isso. Mas eu tinha acordado e de madrugada, quando eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus, lá no começo, alguém na igreja me ensinou que o crente não tem insônia, o crente Deus desperta para orar. Então tudo bem. Então eu orei e o Espírito Santo de fato nos deu a direção de o que devíamos falar nessa noite. Depois eu fui participar da reunião de oração da SAF, que elas têm de madrugada, online, começa 4:30 da manhã. E meditando a respeito de por que a gente não é mais efetivo na nossa pregação do Evangelho, por que a gente não é mais coeso, por que a gente não é mais unido, por que a gente não é mais focado na mesma direção. Se nós nos reunirmos todos para falar do Evangelho nesse lugar, nós faremos muita coisa aqui. E não sei porquê, porque eu não conheço as histórias todas da cidade, não conheço quase história nenhuma. Cheguei, logo depois de mim chegou a famigerada pandemia, graças a Deus passou, sumiu tão rapidamente quanto chegou, estranho, mas enfim. E nem a história da Simonton toda do passado eu consigo saber ainda, porque ainda preciso ler muitas atas, que eu ainda não estou com elas. Enfim, estou querendo dizer para você o seguinte, que o que nós vamos tratar nessa noite é por pura direção do Espírito Santo, considerando que eu não sei as histórias, não fico indagando sobre elas, e penso que seja melhor assim, porque assim o Santo Espírito dirige para falar conosco a respeito do que Ele quiser. E eu me lembrei de Corrie ten Boom, aquela irmã que também era uma reformada e que escreveu aquele livro, né, O Refúgio Secreto, que conta a história de como ela e a sua família esconderam judeus na sua casa para livrá-los do famigerado nazismo. E depois eles são presos
pela polícia alemã, porque um compatriota dela denuncia a sua família, eles são presos, eles inclusive passam algum tempo num campo de concentração, mas depois Corrie ten Boom, ela é libertada e ela conta que certa vez estava pregando numa igreja, pregando sobre perdão e falou muito sobre perdão, sobre como Deus tinha dado a ela a capacidade de perdoar, de fazer diferença, de ser diferente. E ela conta que quando o culto terminou e ela estava descendo do parlamento, do púlpito onde ela estava falando, um homem veio ao encontro dela e ela o reconheceu. E ele disse assim: como foi bom ouvir nessa noite que você me perdoou. E ela o reconheceu imediatamente, e ele era um daqueles homens que a havia torturado no campo de concentração. Ele diz: como foi bom ouvir essa palavra, e eu gostaria de ouvir que você de fato me perdoou. E ela não foi capaz de dizer para ele que eu havia perdoado. De repente aquilo que ela falou no púlpito foi desfeito na descida do púlpito, e ela vai para casa humilhada, para o hotel humilhada, e ora aquela noite se sentindo humilhada, porque ela sentiu que aquilo quebrava o corpo de Cristo. Agora aquele homem era um crente, ele tinha sido transformado, e aquilo o afligia, o fato dele ter sido o seu torturador. E ela se sentiu pequena, muito pequena, porque ela não foi capaz de perdoá-lo. Humanamente nós entendemos isso. Ela foi torturada, ela foi injustamente presa, ela estava fazendo bem, mas como cristã ela desejava ter perdoado aquele homem de todo o coração. E naquela noite ela descobriu que ela não tinha feito isso. Pudesse de fato exercer o perdão sobre a vida daquele homem, para que ela para que ela pudesse pregar com liberdade sobre o perdão, que até então era indiscutível. Ela tinha liberado perdão sobre a vida das pessoas, e ela entendia que aquilo fracionava o corpo de Cristo. Guardar rancor, raiva, qualquer coisa que fosse, fraciona o corpo de Cristo e nos traz muitos problemas. Por isso nessa noite eu quero falar sobre os passos para a reconciliação. E nada melhor do que a reconciliação de Esaú e de Jacó. A reconciliação de Esaú e de Jacó. Porque, de fato, Esaú tinha motivos para não querer bem o seu próprio irmão. Na verdade, quando Jacó sai de casa, Esaú alimentava o desejo de matá-lo assim que seu pai morresse. Tamanha a crise que se estabeleceu entre eles. Esaú alega que Jacó lhe roubou o direito de primogenitura, mas a Bíblia diz que na verdade naquele dia ele desprezou o seu direito de primogenitura. Mas não importa, Jacó se aproveitou daquela situação, Esaú deu pouco valor à sua primogenitura, e esse foi um dos golpes que houve no relacionamento deles. Depois, Jacó rouba a bênção de Esaú, e a partir daquele momento, Esaú se consolava com a ideia de que quando seu pai morresse, ele mataria seu irmão. E então, Jacó foge, instruído por sua mãe, ele foge, vai para a casa do seu tio. Sendo Jacó trapaceiro, encontra um tio muito mais trapaceiro que ele ainda, ou talvez tanto quanto, mas o fato é que Deus usa um trapaceiro maior para tratar dele também, porque o Senhor tinha um projeto na vida de Jacó. E esses irmãos estão separados por 20 anos, mas agora Jacó resolveu voltar para casa. Não dá para continuar mais assim. Não dá mais para continuar com a família dividida. Não dá mais para continuar vivendo desse jeito. Não vou mais viver dessa maneira. Eu vou voltar para casa. E vamos ver o que acontece. E ele se preparou para o pior, ainda que ele estivesse indo para pedir perdão. E há aqui um quadro, uma descrição de uma reconciliação maravilhosa, linda. E se tem uma coisa que precisamos, é de reconciliação, de perdão, de pedir ou de liberar perdão sobre a vida dos outros. Não importa se eu tenho razão ou não tenho razão, eu preciso aprender a perdoar. Talvez eu esteja guardando um rancor muito grande, porque eu tenho razão, mas isso não faz diferença do ponto de vista da nossa espiritualidade.
se não somos capazes de perdoar, se estamos dispostos a guardar todo o rancor, porque nós temos razão, nós somos prejudicados da mesma maneira. E o corpo de Cristo sofre com isso. E a igreja precisa aprender a exercitar perdão sobre a vida dos irmãos. Precisamos aprender a ser mais perdoadores. Precisamos aprender a pedir perdão. Precisamos aprender a buscar reconciliação, não importa de que lado desse negócio a gente esteja. Porque isso trará notoriedade ao evangelho da reconciliação que Cristo derramou sobre nós. Na verdade, o apóstolo Paulo é enfático em dizer que nós temos em nós o ministério da reconciliação. E como exerceremos o ministério da reconciliação, reconciliando homens com Deus, se sequer conseguimos nos reconciliar entre nós? Perdão, choro, abraços, a dor da nossa espiritualidade. E ele acontece. Alguns passos aqui interessantes nesse texto. Se nós desejamos de fato reconciliação, a primeira coisa que precisamos é de humildade. Precisamos de humildade. Nunca haverá reconciliação sem humildade. A pessoa diz assim: eu vou pedir perdão, mas ele é que está errado. Como é que nós vamos produzir reconciliação dessa maneira? Então eu vou perdoar, mas nunca mais quero ver na minha frente. Que perdão é esse? Isaú e Jacó estavam dispostos a viver, precisavam viver juntos, eram irmãos. E agora a humildade era um negócio imprescindível. E Jacó exerceu humildade, que talvez em outros tempos na vida dele fosse impensável. Antes do seu encontro com o Senhor, ele não exerceria humildade, ele tentaria um jeitinho, uma trapaçazinha para remendar essas coisas, mas agora não era mais assim. E ele se dispôs a ser humilde. E o verso 3 disse que ele se prostrou 7 vezes. Quando caminhava em direção ao seu irmão, ele se prostrava, e por 7 vezes ele fez isso, para que o seu irmão visse de longe o sinal de um desejo de reconciliação. Prostração. Porque quantas vezes a gente como pastor tenta trabalhar uma reconciliação, e o sujeito vai assim, mas qualquer coisa que ele falar, ele vai ver. Isso não é humildade, nem desejo de reconciliação. Mas Jacó se prostra 7 vezes. Se prostra é aquele negócio de pôr a cara no chão, a boca no pó. Ele se prostra, ele se humilha, na condição de um humilhado, porque ele desejava o perdão do seu irmão. Dar sinais daquilo que você deseja é importante. Ele estava se aproximando do seu irmão. O seu irmão não sabia quais eram as suas intenções, tanto que Esaú vinha com 400 homens ao seu encontro. Sei lá o que ele está pensando. Às vezes a gente vai buscar reconciliação, mas não dá nenhum sinal de que é isso que a gente vai fazer, e o outro já está armado, e a gente vai armado também. Mas não é assim que funciona. Humildade. E o primeiro sinal é prostração. E o segundo é que Jacó se declara servo de seu irmão. Versos 5, 8, 13, 14 e 15. Em todos esses versos, nesse capítulo todo, Jacó se declara servo de seu irmão. Versos 5, 8, 13, 14 e 15. 5 vezes, num curto espaço de tempo. Ele estava disposto a ser servo do seu irmão. E no fim das contas, o que é que somos uns dos outros? Somos isso, servos uns dos outros, como o Senhor. Ação e desejo de servir o próximo. Ação e desejo de servir o próximo. E desejo de servir o próximo. Desejo de fazer as coisas juntos. Desejo de fazer as coisas juntos. Jacó estava disposto mesmo a ser servo juntos. Jacó estava disposto mesmo a ser servo de seu irmão, mas para que ele pudesse estar junto de seu irmão. E quantas vezes as pessoas dizem, dentro de igrejas, dentro de contexto de igreja, está perdoado, mas não quero trabalhar com ele, não quero caminhar com ele, não quero estar com ele. Eu sei que às vezes é difícil você caminhar com determinadas pessoas que estão sempre te espetando, mas no ato da reconciliação é importante você dizer, eu estou disposto a servir com você, mas você precisa estar disposto a servir, vamos fazer isso juntos. A marca desta humildade é
desta humildade é toda a família se prostrou. Versos 6 e 7. Às vezes é assim mesmo. A família deve estar disposta a se prostrar junto com o seu ente querido que deseja reconciliação. Há famílias que põem fogo no negócio. O sujeito está disposto a se reconciliar, mas os irmãos, os filhos, a esposa, ou o marido, ou quem quer que seja, está dizendo: não, você que está certo, não abre mão, não aceita isso não. O irmão estava disposto a perdoar o outro, mas alguém da família disse: mas eu não perdoo nunca por causa daquilo que ele fez com você. A ofensa nem era com ele, mas ele estava disposto a não perdoar por causa do outro. Em família está desejosos de perdoar o próximo. A família não quisesse a mesma reconciliação, porque agora eles iam ver ali próximos, e eles eram irmãos. Porque já vi sujeito às vezes dizer: eu quero perdoar. E a esposa falando: deixa de ser bobo, deixa de ser assim, deixa de ser dessa maneira. Para que você vai perdoar? Para que você vai andar com isso? Para que você vai... Quantas vezes isso fraciona as nossas famílias, fraciona as nossas igrejas, prejudica tanto a nossa espiritualidade. É o primeiro ponto. Você não pode se aproximar das pessoas com arrogância, dizendo: eu estou te perdoando, viu? Ou então: eu vim te pedir perdão, mas você sabe que você está errado também. Assim não funciona. Precisamos estar dispostos. De perdão tem a ver com nos humilharmos. Não tem como nos humilharmos. Não tem como ser diferente. Não há perdão com arrogância, não há perdão com orgulho, não há restauração, reconciliação onde há arrogância e orgulho. O primeiro passo então é a humildade. Se tivermos que nos prostrar, vamos nos prostrar. Irmão, o seu irmão disse que não precisava. Que ele já estava muito bem, ele estava bem, ele tinha riqueza, mas ele insistiu: não, eu quero que você receba, versos 10 e 11, os presentes que eu trouxe para você. Doação é algo muito interessante na reconciliação, em quem busca reconciliação, porque quando você doa algo a alguém, dá um presente a alguém, você está demonstrando o seu desejo de que de fato aquilo dê certo. Mulheres contavam muitas histórias de uma mulher que foi se reconciliar com a outra e levou um bolo para tal reconciliação. Não sei se elas tiraram isso de alguma safra em revista ou de alguma coisa, mas me lembro dessa história. Também me lembro da Evangelista de Crianças, uma revista da APEC, em que o menino era ensinado a dar alguma coisa àquele menino que o perseguia no recreio. Era o valentão que me perseguia, então a mãe o ensinou a levar alguma coisa para ele. Eu vou fazer 2 lanches, um para você e um para ele. E ele matou a fome do outro e o outro ficou mais calmo. Tinha umas coisas assim, né? De repente é isso, o menino está com fome, está arrumando confusão. E capaz de olhar para aqueles presentes e se lembrar deles sem ira, isso era um indício de presentes. E se lembrar deles sem ira, isso era um indício de que o perdão de fato havia acontecido. Você está entendendo o princípio? Toda vez que Esaú olhasse para os presentes que Jacó deu, ele teria que se lembrar de Jacó. E se ele se lembrasse de Jacó sem raiva, isso significaria que de fato ele o perdoou. Se você tem que se reconciliar com alguém, dê um presente. Quem sabe um enfeite bonito para ele colocar lá na estante dele, no rack, no buffet,
E se ele puder olhar para aquilo sempre, é um tratamento de Deus, sem se aborrecer com você, porque de fato ele te perdoou. Se você chegar lá e aquilo já não estiver mais lá, tiver ficado escondido, jogado em algum canto, você sabe, opa, ainda tem alguma coisa para resolver. Mas às vezes não está lá porque você deu um negócio muito feio. Então dá uma coisa bonita, você dá um negócio, uma coisa feia lá na sala dele, na sala dele, mas um presente. Não precisa ser na sala dele, mas um presente. Não precisa ser um enfeite. Barrar com aquilo, vai se lembrar de você. E se ele pudesse lembrar de você sem ira, vai se lembrar de você. E se ele pudesse lembrar de você sem ira, esse é um sinal de que ele te perdoou de verdade. E receba o presente dele também. Se você for capaz de receber presentes de alguém que te feriu, sem que isso agora te altere, é porque de fato o perdão está acontecendo aí nessa vida. Jacó deu presentes a seu irmão, não para comprar o favor dele, não necessariamente isso, mas para demonstrar o desejo de uma reconciliação sincera. Mas o diabo vai tentar colocar isso na mente, né? Tá te dando alguma coisa que tá querendo comprar. Já ouvi tanta gente dizer assim, né? Fulano fez e aconteceu, agora tá aí tentando comprar o seu perdão. Não é esse o caminho. Esse é um pensamento pecaminoso. O caminho é: eu quero demonstrar o quanto eu desejo que a gente se reconcilie. Por isso, a doação é algo muito interessante. Doar alguma coisa, presentear com alguma coisa, que não precisa ser cara. Pode ser um bolo, né? Como as irmãs da SAF. Pode ser a merendinha do recreio, como o menino lá da revista do Evangelista de Criança. Bonito, né? Tem que ser bonito. Ou um livro, tem que ser bonito. Ou um livro, o que quer que seja, que ele possa olhar para aquilo e se lembrar. Ou algo que você recebeu. Se você recebeu algo de alguém, e toda vez que você se lembra daquela pessoa, o seu coração se aborrece, você ainda precisa ministrar perdão sobre aquela vida. Obrigado, mas eu vou ter uma luta para abrir esse negócio aqui agora, né? O terceiro passo é intimidade. Muito legal, mas abre aí, querido. Não, ela abre, agora já foi. O terceiro é intimidade. Mas o apóstolo Paulo diz que se possível, no que depender de vós. É isso mesmo. Mas alguém entende o texto errado e diz assim: tá vendo? Tem gente que não é possível, então nem precisa tentar. Ó, o inimigo agindo aí, torcendo o texto das Escrituras. Ele está dizendo que, se possível, no que depender de você, você vai fazer o que você puder. É ao contrário. Tem gente que já justifica: eu tenho inimigos porque Paulo falou que eu ia ter mesmo. Como que eles selam o perdão um com o outro? Verso 4. Como que eles selam o perdão um com o outro? Verso 4. O perdão um com o outro? Verso 4. Eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. Como sinal de amizade, sinal de reconciliação, sinal de alegria que reina entre eles. É da cultura deles, não é muito da nossa entre homens, né? Às vezes os homens ficam meio constrangidos se um homem lhe der um beijo. Chico beija a gente e pronto, tá beijado. Tem que fazer, não. Francisco é assim. São os ósculos santos, mas o homem às vezes não sabe receber isso muito bem de um outro homem, não. Na nossa cultura, mas na deles é absolutamente normal. E o que esse texto está nos ensinando, e o que esse encontro está nos ensinando, é que se há reconciliação tem que voltar a haver intimidade. Ou pelo menos um odiava, agora estão dispostos a se abraçar, a se beijar e chorar. E é bom quando isso acontece na reconciliação, porque é de verdade. Tem aquela reconciliação que é fria, né? Seca, não, tá perdoado, te perdoei. Tá bom, então aperta a mão, quase que não pega. É mais ou menos uma coisa assim. Tá bom, aqui na pontinha assim. Tá bom. Assim, tá bom. Não pode ser assim. De outra vez. É possível.
possível. Então, Cristo. Embora pareça que está no Cristo. Embora pareça que está no aumentativo, não está, né? Embora pareça que está no aumentativo, não está, né? Cristão é um pequeno Cristo. Separados do Senhor. Separados do Senhor. E Ele, sendo a parte ofendida por todos nós, buscou a reconciliação conosco. A Bíblia diz que Ele se humilhou. Se você abrir em Filipenses 2, você vai ouvir o apóstolo Paulo dizendo que Ele se humilhou, Ele se esvaziou da sua glória, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Ele se humilhou. É pó, porque somos pó. Do pó viemos, é pó, porque somos pó. Do pó viemos e ao pó tornaremos. Ele nos fez do pó. Ele conhece a nossa substância e sabe que somos pó. E ainda assim, e apesar de toda a nossa ofensa, Ele se humilhou. E Ele veio para o meio do povo do pó. E o pó, substância, né? Somos feitos disso. E Ele se humilhou. Somos feitos disso. E Ele se humilhou e veio até nós. Somos feitos disso. E Ele se humilhou e veio até nós para se reconciliar conosco. Para se reconciliar conosco. E Ele fez mais. Houve doação. Ele doou o seu corpo, Ele doou o seu sangue. Ele se doou, Ele doou o seu sangue. Ele se doou integralmente. Ele não nos deu um presentinho, Ele se deu integralmente para que fôssemos reconciliados com Ele. E Ele nos chama a uma vida de intimidade, porque tendo nos comprado, tinha todo o direito de nos fazer escravos, mas nos faz filhos, herdeiros com Ele, co-herdeiros. Então, antes que a gente tente argumentar que essas coisas são impossíveis ou desnecessárias, elas foram também executadas pelo seu Mestre. Perdão, é intimidade. O Senhor nos chama para uma vida de intimidade. O Senhor nos chama para uma vida de intimidade. Rasgou o véu. Agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Ele foi nos preparar lugar, porque na casa do Pai há muitas moradas. Temos com Ele e que reinemos com Ele na eternidade. Intimidade. Reinemos com Ele na eternidade. Intimidade. E Ele vem ao nosso encontro ainda hoje, na pessoa do Espírito Santo, e habita no nosso coração, ainda que sejamos pó. De não fazer o mesmo. Nenhum. De não fazer o mesmo. Nenhum. Nem mesmo porque eu senti o desejo de... Nem mesmo porque eu senti o desejo de tratar disso. Eu senti o desejo de tratar disso nessa noite. Mas o Santo Espírito sabe. E nós sabemos muito bem que enquanto ouvimos a palavra do Senhor, Ele mesmo, o Santo Espírito, vai aplicando isso no nosso coração e vai dizendo: é com você que eu estou falando, para que você resolva aquela sua questão. A igreja primitiva impactou nos primeiros anos se nós não exercemos perdão. Primeiros anos, se nós não exercemos perdão, se nós não buscarmos reconciliação, entre pais e filhos, entre cônjuges, entre pais e filhos, entre cônjuges, há muita reconciliação que precisa acontecer. Há muita reconciliação que precisa acontecer. E ela não partirá de outros, ou não deveria partir, mas deve partir de nós.
tão mais. Tão mais. Certamente não. Certamente não. Porque precisamos exercer perdão em alguma medida sobre a vida de alguém. Ana, ela tinha muitos problemas internos. Ela tinha muitos problemas internos. Ela tinha muitos problemas internos. Pusemos a mesa de Santa Ceia no centro do culto, do templo. E viramos todos os bancos no centro do culto, do templo. E viramos todos os bancos uns para os outros, de modo que todo mundo olhasse para todo mundo. E eu e a mesa de Santa Ceia ficamos no centro. E aconteceu uma coisa muito interessante, aquilo que já imaginávamos que aconteceria. Aquele que era desafeto do outro sentava no banco oposto. Então aquele irmão que não gostava do outro ia para o banco de cá e o outro para o banco de lá, e outro para o banco de cá e outro para o banco de lá. E eles não perceberam uma coisa interessante. Na hora da ceia, eles estariam de frente uns para os outros. E a palavra foi sobre reconciliação. Não essa, uma outra, mas foi sobre isso. E agora você via pessoas de cabeça baixa, incapazes de olhar umas para as outras e incapazes de cear. E apesar da palavra, e apesar do momento, e apesar do contexto, alguns corações eram tão duros que eles permaneceram sem se reconciliar, optaram por perder toda a bênção do privilégio do sacramento da ceia e toda a bênção da comunhão dos dias que viriam, mas não se reconciliaram. Dureza de coração. E aí você entendia porque a igreja não crescia. E aí você entende porque que não cresce. Porque o evangelho precisa ser autenticado com um testemunho. Precisa haver perdão. E nós precisamos copiar o nosso mestre. Porque ele se humilhou, ele se doou, e ele nos envolveu com a sua graça maravilhosa, intimidade. Porque resista a um pedido de perdão humilde e sincero. A um pedido de perdão humilde e sincero. De um coração que está disposto a servir e se doar. E que ainda envolve o outro. Isso. Isso. E é tempo de praticarmos isso. É tempo de praticarmos isso. É tempo de vivermos isso. Malaquias termina a sua profecia, o seu livro, dizendo, do precursor de Jesus, dizia: ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa terra tem recebido muitas maldições pela impiedade dos homens e pela falta de reconciliação. E pela falta de reconciliação. Rasgando seu coração diante dele, falando: Senhor, me perdoa. Diante dele, falando: Senhor, me perdoa, porque de fato eu andava longe do Senhor, e o Senhor ainda assim veio ao meu encontro dessa maneira tão maravilhosa. Com aquele irmão que congrega na mesma igreja, mas você se senta lá do outro lado e ele do lado de cá. Irmão que congrega na mesma igreja, mas você se senta lá do outro lado e ele do lado de cá. Porvo, mas talvez você seja para ele. Seja para ele. Amarrado com uma coisa dessas, a falta de perdão, ou o orgulho que nos impede de pedir perdão. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida nesse aspecto, mas eu sei que o Espírito Santo fala. Então, em alguns momentos, nos incomodando para que a gente possa intervir entre questões, litígios entre irmãos ou entre pessoas. Mas o fato é que a palavra nessa noite é curadora, é transformadora, é transformadora. O abraço
é curador. Alguns estudiosos dizem que de fato o abraço é tão poderoso, um abraço correto, tão poderoso como um antidepressivo. E nós provamos isso uma vez. É um outro sermão que fala sobre isso. E ao fim do sermão, naquele dia, eu desafiei os irmãos a se abraçarem, da maneira que nós os ensinamos a se abraçar. E a esposa de um pastor amigo foi até o outro lado do templo, movida pelo Espírito de Deus, e abraçou uma mulher que estava lá quietinha. E aquela mulher caiu em prantos, dizendo: de fato eu tenho uma depressão que ninguém sabe, e o seu abraço está me abençoando muito nessa noite. A intimidade, o perdão, a reconciliação são armas poderosas. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse sobre isso, e orasse a respeito disso, e que o Santo Espírito de Deus fale ao seu coração. E se há uma reconciliação que precisa acontecer, que ela seja efetivada, não uma postura. Não tome só uma decisão, transforme a sua decisão em atitude prática. Siga o seu mestre. Ele nos reconciliou consigo mesmo, embora ele fosse a parte ofendida. Reconcilie-se com os outros e exerça o ministério da reconciliação, em nome de Jesus. Vamos orar. Ore o Senhor agora. Ore o Senhor. Servir e o amar, irmão, e o amar, irmão, e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Oração, meu lar e atenção, meu lar e até o pão. Em Jesus, eu e você somos um. Ser uma bênção pra você, em dedicação, vontade de Deus, revelada em Jesus, é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você. O amor é dom de Deus. Pra sempre vou viver, vou dizer, em Jesus. Eu amo você. A gente vai cantar isso de novo. Você vai abraçar seu irmão, aquele que o Espírito Santo te colocar no coração o desejo de abraçá-lo. Não porque você está se reconciliando com ele simplesmente. Talvez você não precise se reconciliar com ele, mas ele precisa do teu abraço para ser fortalecido para isso. Então abrace um irmão que está próximo, ou mesmo que você tenha que sair do seu lugar e ir para um outro lugar no templo, faz isso. Vamos lá? Para mim mesmo, para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu coração, meu lar e até o
Jesus. Eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. Vontade de Deus revelada em Jesus. Somos eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer: eu amo você, o amor. Você, o amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, diz teu irmão, em Jesus eu amo você. Oh Senhor, ministra perdão sobre vidas e corações. Visita, Deus querido, pessoas nessa noite que elas desejem perdoar e se sintam perdoadas, que busquem a reconciliação do Senhor. O que esse mundo pensa não nos importa. O que esse mundo pensa não nos importa. Nós queremos aprender com o Senhor, que não tenhamos vergonha de doar e de nos doar. Sim, nós vamos nos machucar às vezes. Às vezes nós seremos feridos ao longo da vida, mas vale a pena viver de verdade. Teremos vivido e vivido conforme a tua vontade. E Deus querido, que tenhamos intimidade uns com os outros, intimidade profunda e sobretudo com o Senhor. E se alguém presente nessa noite não conhece o que é o perdão do Senhor e a intimidade com o Senhor, que ele possa ter o coração rasgado pela tua graça, inundado pelo teu Santo Espírito, e seja transformado. Restaura casas, Pai, restaura famílias, restaura casamentos, restaura amizades, restaura comunhão, restaura, Senhor, ambientes de trabalho, restaura famílias inteiras e igrejas inteiras, para que avivados e reconciliados vivamos para a tua glória até o último dia, quando o Senhor nos chamar ou vier nos buscar, porque o que vai restar na eternidade é o amor pleno, a comunhão transbordante e a presença maravilhosa e gloriosa do Senhor. Restaura, Senhor, em nome do Senhor Jesus oramos, amém. Glória a Deus. Que a gente pratique, seja desafiado a praticar em nome de Jesus. Reverendo Devaldo, disse que eu posso encerrar, impetrar a bênção. Sou convidado para vir aqui, e também o pastor Lauro, se ele estiver, para que instituamos a igreja. Lembrando que amanhã às 9 nós estaremos aqui para Santa... Lembrando que amanhã às 9 nós estaremos aqui para Santa Ceia, e às 18h30, Sarmonton, nesse horário a gente não está acostumado. Vamos pôr para despertar, 18h30, desafios. Reverendo Lauro, bem-vindo. Reverendo Lauro, bem-vindo. Irmãos, vou passar a palavra ao presbítero Hanner, que ele vai falar sobre o encontro de casais amanhã. Você pode sentar rapidamente. Irmãos, surpresa, né? Você não falou isso não. Ouço aqui na igreja, e toda a renda desse almoço é destinada ao encontro de casais. Já são 3 anos que a gente não realiza encontro de casais aqui. É o 16º ou 7º, não sei, esqueci. Acho que é o 10º encontro que a gente realiza aqui. O custo é R$25.
Se você quiser comprar só a marmita, pode comprar só a marmita ou pode almoçar com a gente ali no pavilhão. Nós vamos, a partir de 11h30, estar ali esperando vocês. Após aqui também tem uma surpresinha, né? Não sei. A surpresa é surpresa, né, pastor? A gente tem um número limitado de pessoas. Então, se você quiser, após o culto, número limitado de pessoas. Então, se você quiser, após o culto, eu vou estar lá atrás. Quiser me dar seu nome, eu vou almoçar aqui ou não vai, eu quero marmita ou não, eu vou estar lá atrás para anotar. Eu acho que nós podemos atender umas 40 pessoas, 50 no máximo, pelo tanto que nós já vendemos, tá bom? Deus abençoe. Lá para o pavilhão. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Gabriel Lauro vai impetrar a bênção. Presente, eu esqueci, eu estava esquecendo o Éder, tadinho, né? Esquecendo o Éder, tadinho, né? Mas foi a tempo ainda. Se não tem, de nos perdoar em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, também perdoar uns aos outros, e que o amor de Jesus, que amou os seus discípulos, amou até o fim, enche o nosso coração também. Que o poder do Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, irmãos, agora e para todo sempre. Amém e amém. a segunda bênção, né?